Fala, torcida que canta e vibra, beleza? Bora comentar aí, rapaziada, esse fim dessa Copa do Mundo. Bora comentar o Palmeiras que joga amanhã, né? A volta aí do Brasileirão. Bora comentar dessa SAF do Vasco, essa denúncia do BAP, né? São três assuntos aí diretamente ligados ao Palmeiras. Diretamente ligados, por quê? Quando a gente fala em seleção brasileira, por causa da Copa do Mundo, né? A gente vê que algumas reflexões devem ser feitas, porque muitos jogadores da base do Palmeiras provavelmente poderiam ou deveriam ser a base da seleção. É a melhor base do Brasil, a base que mais vence, a base mais convocada. Mas quando chega no profissional, isso não acontece. Então, reflexão que eu queria fazer da Copa do Mundo. Tivemos dois estilos de futebol. Um futebol que tem talento do Messi e tem muita vontade, que foi a Argentina. Claro, com a arbitragem tendenciosa, claro que tem todos os seus defeitos, né? Inclusive a gente viu na hora de comemorar o título, né? Só o Flaco olhando pra frente. Inclusive teve uma brincadeira aí da GETV, né? Com o Flaco, que não pegou muito bem, tiveram que excluir. Mas a reflexão da Argentina é essa vontade. E o outro futebol, que foi o futebol melhor do mundo, o futebol de controle de jogo. E o que eu queria falar, rapaziada, de reflexão? O futebol da Espanha parece familiar. Alguém sentiu alguma familiaridade nesse futebol da Espanha? Porque é o seguinte, eu lembro de garoto de ver o Brasil jogando qualquer jogo. Claro que tinha o respeito dos adversários, mas o Brasil controlava o jogo do começo ao fim. A bola ficava com os zagueiros trocando de um lado pro outro, ia pro Ronaldinho, pro Ronaldo, pro Rivaldo, pro Roberto Carlos, pro Cafu, e a bola não saía do pé do Palmeiras, da seleção. E o que eu quero fazer de reflexão com isso? Muitos jogadores, como o Rodri, que foi eleito melhor do mundo, mas o Palmeiras tem esses jogadores. Já teve. Lembra? Ademir da Guia, injustiçado em Copa do Mundo. Depois do Pelé, ele deveria ter assumido a camisa 10 e carregado a seleção para pelo menos um ou dois títulos ali. Mas infelizmente, não se olha para o Palmeiras como se deveria. E aí, esse futebol que a Espanha joga, que é um futebol que vem desde a base, é o futebol que o Palmeiras tem que adotar como base ali, onde o meio-campo é o mais importante, porque foi isso que essa Copa mostrou. Quem domina o meio-campo vence. E até no profissional, o Palmeiras não teve um meio-campo tão bom no ano passado, e esse ano quer reforçar o meio-campo com Danilo, e tem aí o Andrés e Marlon Feita, que são excelentes jogadores. E já puxando para o Palmeiras, né, depois dessa reflexão sobre a Copa do Mundo, parabéns para a Espanha, claro. Ainda bem que a Espanha venceu, ninguém ia suportar um argentino com 4 títulos, eles já acham que são maior. Nem se fala quando comenta sobre Messi e Pelé, né, que não cabe na mesma frase. Até porque o Messi não igualou nem o Cafu, né, que foi a 3 finais e venceu 2. Então a gente tem que pôr limite ali. Claro que prêmios individuais, aí a FIFA decide, é voto popular, isso aí tanto faz. Ele não disputou contra o Pelé. Ele disputou contra outros jogadores. Enfim. Vamos falar do Palmeiras aí. Nosso meio-campo. Possível escalação, rapaziada. Por isso que eu comentei sobre o meio-campo. Sobre a gente dar valor nisso na base. O Abel vem jogando os primeiros jogos do ano apenas com Andréas e Marlon. Praticamente cumpriram muito bem. Porém, o Andréas, no ano passado ainda, ele pisava mais na área. Esse ano ele pisa menos. E a vinda do Danilo, possível vinda do Danilo, também é para suprir isso. Porque o Abel entende, nesse momento, que o Andréas ele vai responder melhor, mais adiantado do que... Porque ele tem uma intensidade muito alta no jogo. Ele é bastante completo. Ele completa bem o meio-campo. Porém, ele joga muito afastado. E aí o Abel, nesse primeiro jogo da volta, possivelmente testou uma escalação onde o meio-campo tem Marlon Freitas, Lucas Evangelistas e Andréas. Possivelmente o Lucas já prevendo a vinda do Danilo.
já armando a equipe para isso. E no ataque ele vai com Arias, Maurício e Sousa. Provavelmente o Maurício vai fazer uma dupla de meio ou jogar pela direita. A gente não sabe aí como o Abel vai planejar, né? Se ele vai manter 2 atacantes. E se ele quiser manter 2 atacantes, ele vai jogar com 4-4-2. Que seria o Andreas e mais um, o Marlon e mais um, e 2 atacantes. Nessa escalação aqui, o Maurício poderia fazer dupla com o Andreas caindo mais pela direita, pela esquerda, trocando o lado, e 2 atacantes que seriam o Arias e o Sousa. Pode ser o Vitor Roque já voltando, mas o Vitor Roque tem ainda um problema físico, né? Que ele tá sem atuar. E provavelmente o Palmeiras já vem aí com 3 no meio-campo. Essa é a mudança que a gente vai ter, provavelmente, para a sequência. Eu acho uma mudança muito boa. Acho que o Andreas realmente é um ótimo meio-campo, um ótimo camisa 10. E a gente vai estar bem servido aí nessa posição. E com relação ao Danilo, teve aí, aparentemente, acho que amanhã o Palmeiras vai mandar alguém lá para o Rio de Janeiro para resolver as questões contratuais. Possivelmente, o contrato já deve estar fechado. O Danilo já informou ao Botafogo que prefere ir para o Palmeiras, desejo dele. E é uma questão ali sobre metas, parece. O Palmeiras ofereceu 25, mais 2 de metas. Ou o Botafogo quer mais 3. Aí o Palmeiras tem o direito de formador, que é 5% do valor. Ele não vai pagar a si mesmo. Ele pode abrir mão e entregar o dinheiro para o Botafogo. Enfim. Então, com as mudanças do Palmeiras, possível vinda do Danilo, o Lucas Evangelista já assume esse meio-campo e a gente vai ver o Andreas mais para frente. Contra o Curitiba, né? Não tem nem o que falar. O Palmeiras, a obrigação é vencer. A gente espera e vai acompanhar o jogo, fazer uma live pós-jogo aí, comentar tudo dessa volta, até porque saudade, né? Vamos ver o que o Abel vai preparar pra gente aí de surpresa. Que é complicado, né? A gente sentiu ali que o Ancelotti foi um pouco incoerente, mas o Abel também já foi muitas vezes. A gente já passou muita raiva. Apesar de eu estar com saudade do Abel agora, depois do que eu vi que o Ancelotti fez, eu prefiro ver o Abel. Se tiver que perder, perde com a base, tá nem aí. Enfim. E por último, rapaziada, comentário aqui meio polêmico, né? Sobre SAF do Vasco. Pintou uma imagem, né, depois dessa imprensa, essa imprensa flamenguista, né? Essa imprensa da Globo, que infelizmente coloca lá uma foto de possivelmente Leila Pereira e Abel Ferreira no Vasco em 2028. Ah, a única coisa que eu posso comentar é: existe sim o interesse, possivelmente o Vasco vai ser vendido para um familiar da Leila e ela pode sim atuar lá. Só que o Palmeiras não é uma SAF. Então o Palmeiras, se isso acontecer, tem que se precaver. O que significa? O Palmeiras tem que colocar no contrato que os seus profissionais não podem atuar pelo Vasco nos próximos 5 anos, pelo menos. Porque para Leila pegar, oferecer um dinheiro no João Pedro Sampaio e levar, é um 2. O Abel tanto faz, é treinador pode atuar em qualquer lugar. A gente é ciclo e tal. Porém, os profissionais internos do Palmeiras é o que me preocupa. Porque a Leila conhece eles diretamente. Então, acho que isso é uma coisa pra gente, como palmeirense, ficar de olho. Com relação à denúncia do BAP e tal, eu acho que o BAP se enfia o nariz onde quer, né? Que não deveria, pra mim. Mas ele faz o que ele quiser da vida dele, se ele achar que tá sendo injustiçado, né? Porque ele não tem dinheiro e o Vasco vai começar a ter. Então, é um ponto aí a se. É uma coisa a se pontuar. A gente, como palmeirense, tem que ficar de olho nos nossos profissionais, porque é isso que faz o futebol, tá? O que torna um jogador da base um jogador de excelência no profissional não é o talento dele. Claro que o talento dele conta, mas o tanto que ele se esforça e quem tá ensinando ele, tá? Isso é o mais importante. E o Palmeiras tem esses profissionais capacitados, tem uma linha de trabalho muito bom. O Palmeiras já perdeu o Cícero para a seleção. E é interessante
nessa compra do Vasco, é nesse conflito de interesse, o Palmeiras se precaver, né? E analisar bem o que está acontecendo, já que a gente tem conselheiros lá que devem trabalhar para isso. Fechou? Vamos esperar então, rapaziada. Amanhã, ansiedade aí pro Palmeiras jogar. Comenta aí, dá aquela moral. E é nóis.